Estão com saudade de tia? Tenho certeza que todos estão. Vamos fazer a oração. Fechando os olhinhos. Querido Deus, obrigado por mais um dia. Quero te pedir, Senhor, saúde para todos nós. Que o Senhor nos proteja e nos livre de qualquer mal. Em nome de Jesus, amém. Com o cronograma na mão, toda vez, né, tia fala, né? Mas tem que estar mesmo para a gente ver o que é que nós vamos estudar. História, meios de transporte. O livro de história é este, certo? Vocês vão abrir na página 42, onde está falando, onde vai falar sobre os meios de transporte, certo? Eu providenciei essas imagens aqui, certo? Aí tem outros, mas eu procurei assim só os principais, os mais conhecidos nossos, certo? Aí tem assim, o carro, o automóvel foi inventado pelo alemão Karl Benz. Era um veículo com 3 rodas e que se movimentava graças a um motor de combustão. Benz, que criou a empresa que deu origem à Mercedes-Benz, recebeu a patente número 37.435 entre 1885 e 1886. Há muito tempo, as pessoas e as mercadorias eram transportadas de diferentes maneiras, certo? Aí tem a tração animal. Tem tração animal, tração humana, bicicleta, automóvel, canoa e navio. Tração humana, essa primeira que está mostrando aí, é como se fosse uma bicicleta com uma carrocinha, né? E vai uma pessoa guiando, né? Ali pedalando e transportando aí. Pelo que eu estou vendo aqui, a imagem é um pai com um filho, né? Pode ser um tio com um sobrinho, certo? Então, é tração humana. A tração animal aí, como exemplo, tem um cavalo, né? Tem um cavalo, tem um rapaz aí no cavalo. A bicicleta é a tração humana. O automóvel, a canoa e o navio, que está mostrando aí nas imagens. Quando você vira, tem a grande revolução nos transportes veio com o surgimento dos motores e combustão. Tem aí, vamos por terra. Tem aí os transportes terrestres. Tem aí o metrô, o exemplo tem o metrô, o automóvel, a bicicleta e a charrete. Cadê a charrete? Aqui, certo? Os transportes terrestres trafegam na terra, são muito variados, podendo ser motorizados ou não. São exemplos a bicicleta, a motocicleta, a charrete, a carroça, o trem, o metrô, o caminhão, o ônibus e o automóvel. Entre eles, encontramos os classificados como transportes coletivos, que transportam muitas pessoas de um lugar para o outro, como, por exemplo, o metrô e os ônibus, né? Quando a gente vai, né, de onde a gente mora para o centro da cidade, ou então a gente vai para outra cidade, né? A gente vai de ônibus. É o meio de transporte que leva muitas pessoas ao mesmo tempo. E também o metrô. Já a bicicleta, a motocicleta e os automóveis são chamados de transportes pessoal, porque cada um tem o seu, né? E leva pouca gente, né? A bicicleta geralmente é 2 pessoas, né? Ou então uma só, né? O automóvel, dependendo do tamanho, leva 4 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas. A charrete. Entre os meios de transporte mais rápidos estão os metrôs, presentes nas principais cidades, nas grandes metrópoles. Certo? Quando você vai para outra folha na página 44, vamos pela água agora. Vamos agora, né, se locomover, né, através de navio, de barco, de canoa, de jangada, né, que trafegam, são os meios de transporte que trafegam na água. Os transportes aquáticos trafegam pelas águas dos mares e rios. Deles fazem parte desde os transatlânticos, que transportam passageiros, aos navios mercantes, que fazem o transporte de mercadoria. Aí tem um exemplo de uma jangada. Os transportes aquáticos que navegam nos rios são chamados de fluviais, né? São os transportes pequenos, né? Como, por exemplo, a canoa, a jangada. Então, eles são chamados de transportes fluviais. Os transportes
Portos marítimos, o nome parece um pouquinho, veja as 3 primeiras letras, mar, certo? Os transportes aquáticos que navegam nos mares e oceanos são chamados de marítimos, certo? Aqui, ó, um navio. Os transportes marítimos ou fluviais podem ser movidos a motor pela força do vento ou por remos. Os grandes navios, barcos de pesca ou até mesmo barcos de pequeno porte, como iates e barcos, são motorizados. Quando você vira na outra folhinha, aí vocês vão ver agora conhecer um pouco sobre o balão, o avião e tem um ônibus espacial. O ônibus espacial, aqui eu colei um foguete, não foi? Aí tem os transportes aéreos, trafegam no ar e também podem ser motorizados ou não. O balão é um exemplo dos que são movidos graças à ação do vento. Agora o avião. Dos que são motorizados, além dos aviões de grande porte, que podem transportar muitos passageiros, existem aviões pequenos que carregam poucas pessoas. Tem aí mostrando a imagem de um ônibus espacial. Os considerados mais velozes são os foguetes e certas aeronaves. Quando falamos em naves espaciais, queremos mostrar a evolução dos transportes aéreos. Elas são as únicas que levam astronautas para o espaço. Na outra folha tem os transportes de hoje. Aí tem um barco, tem um trem e um ônibus. Tem um barquinho, tem um trem e um ônibus. Nas grandes cidades, os transportes oferecem comodidade aos usuários. Aí, como exemplo, tem o ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta, o automóvel, o barco. São os meios de transporte mais utilizados em nossos dias. São esses que eu citei agora e tem essas 3 imagens. Na mesma folha, na página 46, aí tem um exercício. O primeiro, você utiliza meio de transporte para ir à escola, ao parque, ao mercado ou à casa de sua avó? Se sim, qual? Se não, por quê? Você não utiliza. Às vezes porque mora pertinho não precisa, né? O segundo, vocês vão completar essas 6 frases com essas 6 palavrinhas. Aviões, rápidos, curtas, mercadorias, inseguros e combustão. Vai lendo e completando. Na terceira questão, tem aí 6 imagens. Vocês vão circular as que são usadas em distâncias curtas, certo? Que no instante a gente vai, certo? Nesses meios de transporte. Aí tem 3 que vocês vão circular. Faça de conta que você é um grande inventor. Crie um novo modelo de transporte e desenhe no espaço abaixo. Não deixe de inventar um nome para ele. Então, você vai criar e vai escrever o nome dele. Tem assim, o nome do inventor. Né? Você vai criar aí e vai escrever o seu nome. Depois tem, descubra a mensagem escondida no emaranhado de letras. Certo? Vocês vão descobrir que palavrinha é essa. Precisamos dos o quê? Tá bem fácil aí, não tá difícil não. Classifique os meios de transporte de acordo com o seu tipo. O trem é o quê? É terrestre, é aéreo, é aquático. Você vai escrever. Helicóptero é terrestre, é aéreo, é aquático. As respostas são essas aí. Aí tem trem, helicóptero, navio, metrô, avião, ônibus, carroça, barco e bicicleta. Completa os espaços abaixo. O homem usa transportes, esses 3 que eu falei agora, os 3 meios de transporte que eu falei agora no texto, para se locomover e transportar as mercadorias, certo? Vai uma atividade colada no caderno, sempre, toda vez que eu der um conteúdo novo aqui, que eu explicar um assunto do livro, vai uma atividade coladinha no caderno de vocês, tá? Sempre tá lá colada sobre os meios de transporte. Viu? Quando você olhar, você vai ver. Aí você vai responder 2 ou 3 folhinhas que está lá colado. Ok? Novamente, lembra do livrinho A Briga do Sol e da Lua, com a Lua. Vocês vão responder agora neste livro a página 21 e 22, certo? Responder as páginas 21 e 22 do Literatura Infantil, certo? Desse livro aqui, eu vou responder essa página
e esta daqui, certo? Porque aqui vocês vão recortar. Por isso que aqui atrás não tem nada, certo? Aí vou responder essa página aqui. Dando continuidade, agora é religião. O texto está colado no caderno de vocês. É um texto lindo, certo? Tem assim, ele traz uma mensagem. Jesus pode realizar milagres na nossa vida. Basta a gente ter fé e confiar e não desistir jamais. Vamos lá. Hora da história. Muito tempo atrás, houve um homem chamado Bartimeu. Bartimeu era cego. Olha aqui os olhinhos dele. Você já viram alguém cego? Vamos cobrir os olhos por 1 minuto e ver como é ser cego. Vamos te dar um exemplo. Quando falta energia na casa da gente, a gente tem muita dificuldade de encontrar as coisas, né? A gente corre logo, procura uma vela, né? Acende a lanterninha do celular, alguma coisa assim. Então é assim que o cego se comporta, né? Se comporta, né? Assim que ele não consegue enxergar. Então, isso é um exemplo, né? Aí veja, certo dia, Bartimeu ouviu falar que Jesus estava saindo de Jericó e passaria por onde ele estava. Bartimeu começou a gritar: Jesus, seja bom para mim! Jesus, seja bom para mim! Algumas pessoas falaram: shh, fique quieto, Bartimeu. Por que vocês acham que elas queriam que Bartimeu ficasse quieto? Bartimeu chamou mais alto: Jesus, seja bom para mim. Ele gritando: Jesus, seja bom para mim. Jesus ouviu e pediu que eu levasse até ele. Jesus ouviu os gritos dele, né? Aí pediu que levasse Bartimeu até onde ele estava. Vinha Bartimeu, disse Jesus: Quero ver você. Como vocês acham que Bartimeu se sentiu quando disseram que Jesus quis falar com ele? Imagina o tamanho da alegria quando ele soube que Jesus queria falar com ele, queria ver ele. Imagine o tamanho da alegria de Bartimeu. Como vocês se sentiram se Jesus pedisse para vê-los? Você já pensou assim? Como é que a gente iria se sentir se a gente descobrisse, se alguém chegasse pra gente e dissesse: Jesus quer ver você? Ui, chega, eu fiquei assim, ó, tremendo de alegria por dentro de mim. Bartimeu aproximou-se de Jesus o mais depressa que pôde. Jesus perguntou-lhe: o que você quer? Jesus perguntou a Bartimeu: o que você quer? Quero enxergar, respondeu Bartimeu. Está bem, disse Jesus, por causa da sua fé em mim, você será curado. Bartimeu voltou de repente a enxergar. E a primeira pessoa que ele viu, imagina quem foi? A primeira pessoa que Bartimeu viu pela primeira vez foi Jesus. Queridas crianças, Jesus ainda pode fazer milagres na nossa vida. Basta a gente ter fé, a gente confiar e a gente acreditar que Ele pode fazer milagres na vida da gente, na vida de cada um da gente. Basta a gente crer, a gente ter fé. Gostaram da historinha? Veja, no caderno de vocês tem um exercício para vocês responderem, de acordo com esse texto, certo? Ok? E uma atividade colada no caderno, viu? Fique com Deus e bye, bye.